Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros, ainda, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso, vamos aplaudir a palavra de Deus. Podemos nos assentar e cantemos o refrão do Salmo. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós iniciamos o nosso acampamento no combate da oração e Deus quer falar já no início conosco a partir da liturgia do dia, naquilo que a liturgia nos traz como revelação para esta hora, para esse momento específico de início de acampamento, sendo que a temática do acampamento no combate da oração nesse ano de 2019 é sobre a intercessão profética, que dentro do nosso caminho na Igreja Católica, dentro da nossa realidade católica, nós estamos começando a adentrar e, de uma forma muito especial, o Círio tem ajudado, não é? A gente a isso, até mesmo pela sua experiência, por aquilo que ele já viveu nesses anos todos de dedicação ao ministério da intercessão. E eu vejo como sendo algo que Deus quer nos provocar a subir no nível da intercessão. Porque quando Deus me inspirou a propor para o nosso departamento de eventos esse acampamento no combate da oração, eu senti um apelo do Espírito Santo no meu coração, que nós precisávamos formar intercessores, combatentes, pessoas que se colocassem verdadeiramente nesse compromisso de intercessão, pelas diversas realidades
nas suas cidades, dentro da sua casa, na sua família, na sua realidade social, aonde você vivia, mas pela igreja, pelos missionários. E nós caminhamos esses anos todos refletindo nesse acampamento sobre o ministério da intercessão. E agora Deus nos chama para esse nível mais profundo de revelação, que é a intercessão profética. Mas para isso, nós precisamos estar atentos a algo que o Evangelho nos traz. Esses homens, fariseus, se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova, para o tentar. E diz aqui que eles fazem uma pergunta: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus já começa abrindo-lhes a visão para a verdade que estava velada para eles, porque daqui a pouco a gente vai ver a pegadinha que eles vão fazer com Jesus, citando Moisés. Mas Jesus já cita o livro das origens, porque são fariseus, e eles tinham muito apego à Torá, ao Pentateuco, aquilo que nós chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro qual é? Gênesis. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início. O que o Gênesis é? O livro das origens, o livro dos inícios. Desde o início os fez homem e mulher. E disse, aí ele vai citar de novo o Gênesis: por isso o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Então ele vai tentar abrir os olhos, a visão, tocar no coração deles, aproveitar aquela oportunidade que eles estavam ali. Jesus sabia, sondando o coração deles, que eles estavam querendo tentá-lo, mas Jesus está provocando-lhes a consciência para que eles se abrissem à revelação. E os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. O que Jesus disse? Por causa da dureza do vosso coração. Não só do coração daqueles que lá naquela época de Moisés pediram uma carta de divórcio, mas Jesus está apontando para eles: por causa da dureza do vosso coração como povo, e vocês continuam de coração duro. E aí ele vai aqui discorrer na realidade do matrimônio. E aqui está um chamado. Nós precisamos nos abrir para tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar, e até mesmo permitir que as durezas do nosso coração, elas sejam tocadas e amolecidas, para que nós caminhemos na bênção e na revelação de Deus. Porque Deus quer nos introduzir num tempo de revelação, e a partir de agora caminhar nessa revelação, fazer uma experiência de revelação dentro da dinâmica da intercessão profética. Mas para isso é necessário nós adestrarmos a nossa mente para aquilo que é a revelação de Deus. Olha, o Criador lá no início, lá no Gênesis, ele disse isso. E aí a submissão da mente, a submissão do coração, a revelação de Deus já na Escritura, mas também a necessidade de quebrar a dureza do coração. E aí Jesus revela a beleza da indissolubilidade do matrimônio, mas também apresenta a vocação ao celibato. Alguns se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Isso é revelação. No entanto, que ele vai dizer no final: com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim,
outros porque os homens assim os fizeram, mas outros ainda se fizeram incapazes disso, incapazes do casamento, por causa do reino dos céus. Mas no versículo 11, Jesus vai responder ao questionamento dos apóstolos. Nem todos são capazes de entender isso. Repita comigo, nem todos são capazes de entender, mais uma vez, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. A não ser aqueles a quem é concedido. E existe uma concessão de Deus nesse final de semana para nós. Diga comigo, existe uma concessão de Deus para nós entendermos os mistérios, a revelação, aquilo que Ele quer comunicar a nós, a mim, a você. Dá uma olhadinha para quem está de seu lado e diga, é nós. O Senhor quer que nós adentremos a essa capacitação que Ele quer nos dar do entendimento dos seus mistérios. Aqui Ele nos faz iniciar esse acampamento com a revelação que Ele traz sobre o sacramento do matrimônio, sobre o matrimônio, que nele se torna sacramento. Era um contrato matrimonial antes, mas Ele torna sacramento, mas também sobre a realidade do celibato, consagrado a Deus, por causa de Deus. Alguns não se casam. São mistérios que Ele revela àqueles que abrem o coração e a mente e permitem que Ele revele. Diga comigo, Senhor, eu estou aberto totalmente àquilo que o Senhor quer me revelar neste acampamento de oração. Amém. Mas veja, nós na primeira leitura contemplamos Josué, que está no final do seu ministério, na conclusão de tudo aquilo que foi a definição de Deus para a vida dele. E Josué está fazendo aqui memória de tudo aquilo que Deus fez na vida do povo, até aquele momento presente. No final dessa fala, a gente vai ter aquele texto, né, aquele versículo, onde ele vai provocar o povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente porque, no final de sua vida, ele quer que aquele povo que Deus confiou a ele, permaneça fiel a Deus, permaneça na revelação, permaneça naquilo que Deus determinou. Então Josué está fazendo esse discurso de despedida, porque está chegando no fim da sua caminhada. E ao olharmos para a vida de Josué, nós vemos exatamente isso, que ele combateu. A gente pode usar as palavras do apóstolo Paulo. Ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, e ele está terminando a sua carreira. Ele está olhando para trás e vendo que Deus os conduziu, Deus os acompanhou, Deus os assistiu até aquele exato momento. Ele está exaltando ali a fidelidade de Deus. Diga comigo, Deus é fiel. O Deus que promete é fiel para cumprir. E veja bem, Josué foi treinado espiritualmente por quem? E quem era Moisés? O homem mais humilde que existia sobre a face da terra. Um homem que tinha a mente e o coração aberto para a revelação de Deus. Na sua humildade, na sua pequenez. E ali naquele treinamento, e diga comigo, nós estamos num treinamento. Naquele treinamento, Moisés permitiu que Josué, sendo treinado, e Josué experimentou as maiores e mais espetaculares intervenções de Deus. Deus que, para tirar o povo da escravidão, envia aquelas pragas no Egito.
Deus que abre o mar para o povo passar a pé enxuto. Deus que depois fica entre o povo e o exército do faraó para proteger o povo. Deus que depois faz o mar voltar, retroceder e afogar o exército inimigo para que o povo fosse protegido. Deus que com aquela nuvem acompanha o povo durante o dia, uma nuvem de fogo durante a noite. Deus que faz cair o maná do céu. Deus que na hora que eles enjoaram do maná, eles queriam comer carne e vi codornizes. Deus que faz a água salobra ficar potável. Deus que faz sair água da pedra. Josué foi sendo treinado nas intervenções mais espetaculares de Deus, e ele foi comprovando que Deus era fiel e que Deus respondia à oração. Quando Josué foi enviado junto com os outros 11, e um deles é Calebe, para explorar a terra, por orientação do próprio Deus, Moisés enviou 12 homens para explorar a terra. Josué tocou com as próprias mãos, com seus próprios pés. Josué visualizou o cumprimento da promessa de Deus. Aquela terra que Deus havia prometido, verdadeiramente era uma terra onde corria leite e mel. Josué trouxe os frutos daquela terra fértil e apresentou para Moisés junto com os outros. Josué e Calebe acreditaram. Josué, ele acreditou diante de todas as dificuldades, que depois os outros 10 quiseram destacar o negativo. É uma terra onde tem gigantes, são esses os povos que lá habitam, e as suas cidades são fortificadas. E eles disseram, nós não teremos condições de conquistar essa terra. E Josué, junto com Calebe, disseram para o povo, sim, o Deus que disse que nos daria essa terra, nos dará meios, nós vamos conquistá-la, independente de cidades fortificadas, dos povos que lá habitam e dos gigantes, descendentes de Enaque. Então Josué contempla, Josué acredita, Josué professa com a própria boca a fidelidade de Deus. Mas o povão ficou com o negativo, e aquele povão que ficou com o negativo não entrou na terra prometida. Somente Josué e Calebe, junto com os outros que Deus disse, de 20 para baixo serão os que vão entrar. 20 anos para baixo. O restante vai morrer para que o Egito fique aqui no deserto e entre um povo novo na terra que eu prometi. E eles ficaram rodopiando durante 40 anos num pedacinho de terra e não entraram. Exatamente como Deus havia dito. Josué foi treinado na fidelidade. Veja, lá no capítulo 17, nos versículos de 8 a 13 do Êxodo, se você quiser pegar, você vai ver um treinamento de intercessão. Como que Deus foi comunicando a Josué aquilo que ele queria fazer dele. Alguém que acreditasse, que visualizasse e que tivesse a mente e o coração abertos para a revelação de Deus, que ele caminhasse profeticamente. Versículo 8 do capítulo 17 do Êxodo. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã eu estarei de pé no alto da colina. Todo mundo conhece essa passagem, né? Com a vara de poder divino na mão. Josué fez o que Moisés tinha mandado. Gente, a gente precisa entender que Josué não era como Moisés. Moisés foi treinado no palácio do faraó para ser guerreiro. Moisés entendia de guerra, de estratégia, Josué não. Josué fazia parte daquele povo que estava escravo no Egito. E talvez Josué aprendeu a fazer tijolo,
e outras coisas ali que aqueles escravos faziam, mas ele não foi treinado para a guerra. Josué foi treinado para guerrear espiritualmente. Josué foi treinado para acreditar que Deus guerreava por ele. Josué foi treinado para acreditar no poder de Deus. E Deus te trouxe aqui para te treinar, para me treinar, para treinar o Brasil, as pessoas que receberão as mensagens desse acampamento, para que nós acreditemos que Deus está em nosso favor e nós contemplemos as maravilhas e as vitórias de Deus na nossa vida. E ele escolheu alguns homens e ele foi enfrentar os amalecitas com aqueles homens, porque ele acreditava naquilo que Moisés disse: eu estarei no alto do monte, segurando lá o cajado, para que você vença. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado, atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel, quando Israel vencia? Porque Josué era o fortão, porque Josué tinha a espada do He-Man, eu tenho uma força, era isso? Não, quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando você levantar a mão, a sua casa vencerá. Quando você permanecer de mãos erguidas em intercessão, o Brasil prosperará. Aleluia! Quando você permanecer de mãos erguidas, a igreja avançará na evangelização. Amém? Amém. Quando você permanecer de mãos erguidas, novas vocações surgirão na igreja. Amém? Amém. Você está entendendo? Ou eu preciso ser mais claro? Não? Tá bom. É nós. Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque, que representa o inimigo. Quando nós paramos de vigiar e de orar, quem vence? Quem ocupa espaço? Onde não há intercessão? Se existem obras que estão sendo destruídas, é porque parou de haver intercessão e compromisso com Deus. Nessa intercessão. E intercessão que precisamos agora avançar como intercessão profética. Eu não vou, e aí, durante o acampamento você vai entender isso. Eu não vou mais com uma listinha para interceder. Intercessão profética é isso. Eu vou pegar agora a lista de Deus. Ele que vai dizer o que eu tenho que pedir. Isso é intercessão profética. Ele vai dizer: eu quero que você interceda por isso, por isso e por isso. Não é mais eu vou lá com uma listinha e está lá de 1 a 10 o que eu tenho que interceder. Não. Deus, o que o Senhor quer que eu interceda? A partir de agora a minha lista foi engavetada. Eu só vou aceitar interceder na sua lista, Deus. Você vai entender o que é intercessão profética. Você vai pegar a lista de Deus, você vai pegar aquilo que Deus quer que você tome nas suas mãos para você levantá-las, para que Deus vença a partir do nosso clamor. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur, um de cada lado, sustentava-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio da espada. Segura na mão de quem está do seu lado. Só para dar uma esquentadinha, está frio, né? Balança a mão desse irmão e diz: assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque. O poder de Deus
derrotou o inimigo. O poder de Deus enfraqueceu a força do inimigo. E a vitória foi estabelecida para o povo de Deus. Para o Israel de Deus. Dá um sorrisinho para esse irmão e diga: é nós, meu irmão. O novo Israel. Balança a mão dele. Permanecer de mão erguida, para que o inimigo seja derrotado pelo poder de Deus, que estará nas suas mãos erguidas, nos seus joelhos dobrados, na sua cara no pó, no seu jejum, em tudo aquilo que você fizer. Aleluia, meu Deus, isso é poderoso demais. Mas nós precisamos abrir a nossa mente e quebrantar o nosso coração, muitas vezes endurecido. Nós já sabemos o caminho, mas a gente se distrai. Josué assumiu o desafio de liderar um povo novo, que foi purificado no deserto para entrar na terra prometida. Josué não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Josué foi submisso e íntimo de Deus. O Deus que falava com Moisés continuou falando com Josué. O Deus que falava com Josué continua falando. Qual é o seu nome? Com você. E aponta o dedão para esse padre que está falando aqui. Fala: com você também, padre. É o mesmo Deus, Ele é imutável, Ele não mudou. Ele continua falando, revelando. Josué se posicionou, Josué assumiu aquilo que Deus lhe tinha direcionado. Quantos de nós abandonamos as direções que Deus nos deu na intercessão? Quantos de nós ficamos buscando novidades e deixamos aquilo que Deus tinha direcionado para nós? E nós percebemos que ao deixarmos as direções de Deus, aquilo que era o projeto de Deus foi enfraquecido. Porque Deus não muda. E nós estamos iniciando um acampamento no combate da oração, onde nós somos chamados a assumir o nosso lugar, a nossa posição dentro daquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus. Bata no peito e diga: eu sou combatente, eu sou intercessor, e eu quero assumir de vez a minha posição espiritual, a minha parte na edificação do reino, na conquista dos espaços, na guerra contra o inimigo, para que através do meu posicionamento, da minha oração, o poder de Deus aniquile o poder do inimigo. Bata no peito e diga: Deus, eu me assumo combatente, intercessor, e eu quero a revelação. Eu quero adentrar na intercessão profética. E eu não vou desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou seguir a orientação, para que o Senhor faça em mim, através de mim, aquilo que é a sua vontade e o seu desejo. Nós precisamos acreditar, meus queridos. Agora eu estou dizendo para você, nós precisamos acreditar que o Senhor combate em nosso favor. E é por isso que nós precisamos buscar o que é o desejo dEle, a direção dEle, a vontade dEle. A intercessão profética é aquilo que Deus tem para esse tempo difícil. Nós estamos adentrando, estamos vivendo tempos muito difíceis e exigentes, e que nós precisamos caminhar na revelação. Eu estava lendo o livro do Sírio, né? E ele diz que ele escreveu um artigo que foi impactante na revista Caris Índia.
que o Padre Rufus era o diretor. E naquilo que ele ia falando, eu fui percebendo exatamente a necessidade do tempo atual, no grande combate que nós enfrentamos. É necessário a intercessão profética. Eu convivi, Sírio, muitos anos com o Padre Rufus. E uma das coisas que eu aprendi com o Padre Rufus era não perder tempo. O Padre Rufus não atendia ninguém em libertação sem saber qual era a causa. Porque ele não gastava tempo com o diabo. Quando ele enfrentava o diabo era para derrotar ele de vez. Não era para ficar lá horas combatendo com o diabo. E a intercessão profética faz exatamente isso. Que nós não percamos tempo. Porque agora nós teremos a lista de Deus e não a nossa em nossas mãos. Porque às vezes a gente vai, eu acho que eu vou interceder por isso aqui, por aquilo ali, e fica. Não acontece. Mas quando é o coração de Deus que revela, eu entro dentro do mistério de Deus, e aí, quando eu entro dentro do mistério de Deus, tudo acontece. Romanos 8, 26. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar como convém. Mas o Espírito do Senhor intercede em nós com gemidos inefáveis. Que Deus entende o clamor do Espírito em nós. A intercessão, o profetismo da intercessão. Nós precisamos adentrar este tempo de intercessão, sondar o coração de Deus na oração e na vigilância, estar atento, sair do meio do barulho para ouvir o que Deus quer revelar aos seus profetas da intercessão, porque Deus quer revelar aos profetas da intercessão a direção do coração do Pai, em Jesus, na força do Espírito Santo. Na intercessão profética, nós experimentaremos isso. E aí, nesse posicionamento, sondando o coração de Deus na oração, acolhendo a revelação de Deus, o peso que está no coração de Deus, nós experimentamos aquilo que é verdadeiramente a intercessão profética. Eu estava no estado do Brasil o ano passado com um grupo orando. E durante a oração de intercessão profética, Deus me deu uma palavra de algo que iria acontecer. E se Deus fala, a gente precisa. E eu falei porque eram pessoas da minha inteira confiança. Porque a gente precisa ter esse sigilo em certas realidades que Deus revela. Porque senão você cria pânico, confusão. E eu estava no meio de pessoas que eu confiava plenamente. E eu disse, Deus me revela que vai acontecer uma situação assim, assim e assim, com essa realidade neste lugar. Todo mundo assustou e nós nos pusemos, naquele momento, em intercessão e seguimos em intercessão. Eu vi com os meus olhos que aconteceu, mas não como eu tinha visto na revelação. Porque o que eu tinha visto era uma grande destruição. E o que aconteceu foi algo que atingiu uma pessoa. O que Deus me mostrou era uma destruição. Atingiu uma pessoa que pela intercessão, Deus alcançou essa pessoa. Mas e se eu falar, isso é doideira da minha cabeça. Teve uma vez que eu estava vindo de um lugar e eu pisei no chão de uma cidade do Brasil. E Deus me revelou que aconteceria naquela cidade um terremoto. No Brasil, olha que absurdo. Eu falei, Deus, isso é coisa da minha cabeça. Terremoto? Aqui? Só que, eu falei, Deus, então, se o Senhor está me mostrando isso, eu vou começar a orar. Cheguei aqui em Cachoeira, chamei alguns que eu confio, dentro da dinâmica da intercessão profética, e partilhei com eles
Vamos orar porque Deus me mostrou isso. 20 dias depois, os prédios daquela cidade tremeram. Um terremoto em pequena escala. Mas o que eu vi era uma destruição. Nós mudamos. Se a intercessão profética entrar dentro dos pesos do coração de Deus, que quer revelar ao seu povo, para que esse povo se coloque na brecha, na intercessão, para que tudo seja mudado, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Veja o que vai dizer São Cirilo de Jerusalém. Diga comigo, Cirilo de Jerusalém. Quem se encontra nas trevas ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, começando a enxergar claramente coisas que até então não via. São Cirilo usa em primeiro lugar a analogia do sol, que ilumina aquilo que estava nas trevas. E a gente está nas trevas e não consegue ver nada, você está no lugar escuro. O sol nasce, você começa a ver, se você está no lugar que tem prédios, que tem árvore, que tem chão, a cor das coisas, porque durante o escuro você não está vendo. Então São Cirilo usa a analogia do sol para ele trazer uma revelação. Assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz, e elevado acima da inteligência humana, começa a ver coisas que até então ignorava. Isso é um santo da igreja. Começa a ver coisas, é elevado acima da inteligência humana e começa a ver coisas que até então não conseguia enxergar. Esse é o mundo espiritual, esse é o mundo profético. Começa a ver, o Espírito Santo começa a revelar, quando nós nos abrimos a Ele, coisas que antes nós ignorávamos na nossa inteligência humana. Ele começa a falar. Vou te mostrar, deixa eu ver a hora. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 12. Diga comigo, 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 12. Anota aí, depois você lê. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. E cada vez que ele deliberava com seus oficiais a colocação de uma emboscada, o homem de Deus mandava um aviso ao rei de Israel: cuidado, não passes por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel enviava então gente ao lugar acerca do qual o homem de Deus o avisara e ficava espreitando. Isso aconteceu nem uma, nem duas, mas várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso. Convocou os seus oficiais e disse: não me poderíeis indicar quem me traz junto ao rei de Israel? Disse-lhe um dos oficiais: não é isso, senhor meu rei, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que é capaz de transmitir ao rei de Israel tudo que foi falado entre quatro paredes. Isso não é intercessão profética? Tudo que foi falado em quatro paredes e em longa distância, Deus fala e Ele comunica ao rei de Israel, dizendo: cuidado que a emboscada do inimigo quer pegar o nosso povo. Isso se chama intercessão profética. Estou mostrando dentro dos conceitos bíblicos, para que nós abramos o nosso coração para tudo aquilo que nos será trazido. Gente, eu quero concluir. Deus revela àqueles fariseus o matrimônio, o celibato, mostrando na palavra, mostrando que eles tinham dureza de coração, por isso não tinham sensibilidade para perceber aquilo que era a moção espiritual. Deus está falando a mim e a você, que nós precisamos abrir, pedir a Deus, que nós tenhamos a graça de abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a sensibilidade espiritual nos coloque dentro da dimensão da intercessão profética. E Deus está mostrando, através de um discurso de conclusão de Josué,
que um homem que foi treinado a acreditar e a seguir todas as orientações de Deus. E eu fico impactado, gente, com Josué capítulo 10, quando Josué manda o sol parar e a lua retroceder, e vai dizer: nunca Deus obedeceu à voz de um homem como naquele dia. Tamanho poder, tamanha força de Deus agindo através de Josué. Ele foi treinado e ele concluiu bem a missão que lhe foi confiada, porque ele seguiu todas as orientações que ele recebeu de Deus. Gente, você imagina ficar dando voltinha em torno de Jericó. Mas ele acreditava na comunicação que Deus fazia-lhe ao coração. E parecia algo besta, bobo. E as muralhas de Jericó caíram na hora que eles clamaram, porque eles seguiram as orientações de Deus. Fica um pouquinho em pé na presença do Senhor, só para você dar uma esticada. Dá uma levantada de mão aí. Quando Moisés permanecia com as mãos levantadas, Israel vencia. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor aí agora. Fica com seus braços um pouco levantados na presença de Deus. E eu queria que você fizesse uma oração sincera, simples e sincera na presença de Deus nessa hora. Você que veio para esse acampamento no combate da oração. Eu queria que você agora se posicionasse em oração e dissesse para Deus que você está aberto a adentrar a revelação de Deus. Que você não quer mais caminhar nas suas ideias, simplesmente na sua inteligência, mas que você quer dar ao Espírito Santo, que você quer conceder ao Espírito Santo a liberdade para que ele comece a agir acima da sua inteligência humana, e ele faça com que você enxergue aquilo que antes você ignorava. Vai dizendo agora: Espírito Santo, vai falando para ele: eu estou aqui, eu vim para esse acampamento. Você em casa pode orar dessa maneira, você que vai receber depois essa mensagem, essa homilia, você pode orar agora também, aí aonde você está. Você que vai acessar isso daqui 1 ano, não tem problema. Ora da mesma maneira, dizendo para Deus que você está se abrindo agora, para que o Espírito Santo comece a comunicar a você as suas preciosas revelações dentro do combate da intercessão. Você não quer mais gastar força e energia em algo que você não percebe que Deus comunicou a você que é aquilo que Ele quer que você se posicione em intercessão. Fala agora: Espírito Santo, revela a mim aquilo que antes eu ignorava. Começa, Espírito Santo, a fazer na minha mente uma obra, a fazer no meu coração. Eu não quero ser como aquele povo, aqueles fariseus, que Jesus disse que eles estavam com o coração duro, fechado, e que foi dada uma carta de divórcio porque eles oprimiam as suas mulheres, até mesmo as matavam, porque eles eram obrigados a ficar com elas, e pelo mal menor, Moisés teve que ceder à carnalidade daquele povo, dando a eles, Espírito Santo, essa carta de divórcio. Nós não queremos ser esse povo de dura cerviz, de coração fechado. Nós queremos ser o povo aberto, que é orientado pelo Teu Espírito, por Ti, Espírito Santo. Faz agora, faz na minha vida, orienta-me. Eu Te dou liberdade, eu quero adentrar esse mistério de intercessão profética. E eu quero me abrir para que a minha inteligência e o meu coração experimentem, Espírito Santo, esse novo, essa novidade, essa direção, aquilo que Tu tens para mim, aquilo que eu antes ignorava, mas eu quero adentrar o mistério da revelação. Faz na minha vida, Espírito Santo, essa obra. Faz no meu coração, Espírito Santo, essa obra. Eu Te dou liberdade, Espírito Santo, para operar em mim, para que eu vá nas causas mais urgentes da intercessão, para que eu não perca muito tempo naquilo que não é urgente, emergencial, mas que eu consiga, Espírito Santo, pela Sua orientação, pela Sua direção, adentrar o coração de Deus
e deixar Deus compartilhar comigo os pesos do seu coração, as urgências de intercessão, talvez intercedendo para tantos lugares, tantos países, tantos líderes que virão em revelação a mim, tantas situações religiosas dentro da própria igreja que o Senhor revelará, aquilo que o Senhor revelará para o nosso país, para a nossa nação, cidades, estados, para as nossas famílias. Mas nós queremos a partir de agora entrar no ministério de intercessão profética e adentrar a urgência do seu coração, Deus, que busca intercessores, que busca profetas, como Eliseu, que tudo que era dito entre quatro paredes, o Senhor o revelava, para que o povo de Israel não perecesse, para que o exército de Israel não sucumbisse, mas os seus escolhidos permanecessem de pé e não fossem atacados pelas emboscadas do inimigo. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, revela-nos para que nós não deixemos que os seus escolhidos caiam nas emboscadas do inimigo. Nós te pedimos essa graça, essa unção, esse poder. Vai, ora em espírito, ora em espírito. Deixa agora o Espírito Santo fluir pelos seus lábios. Deixa agora o Espírito Santo fluir no seu coração. Deixa agora o Espírito Santo fluir em você, para que você experimente, para que nós experimentemos aquilo que Deus tem para nós. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua ação. Muito obrigado, Espírito Santo. Segura na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Continue orando. Segure na mão desse irmão e diga com o Padre agora: Senhor, faz desse irmão um profeta na intercessão e um intercessor profeta. Ele agora orou. Ele agora se colocou na sua presença. Ele agora se abriu. E a partir dessa hora, que o Senhor comunique a ele, neste acampamento, tudo aquilo que é a sua direção para esse novo tempo de intercessão profética na nossa igreja, na nossa nação. É o que eu te peço agora, ó Pai das misericórdias, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Em nome de seu Filho Jesus Cristo. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Em nome do seu Filho e na força Jesus do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo. Balança a mão desse irmão e diga: Deus, o Senhor revelou a São Cirilo de Jerusalém, algo tremendamente poderoso. E eu te peço agora, Deus, por essa revelação do coração deste homem santo, aquele que se tornou digno do Espírito Santo, recebe na alma a sua luz. Balança a mão desse irmão e diga: receba na alma a luz do Espírito Santo, para que ele te eleve acima da inteligência humana, e que você comece a ver aquilo que antes você ignorava. Amém. Balança a mão desse irmão e diga: amém. Olha para ele e diga: Deus escolheu você. Amém. Pode aplaudir esse irmão que Deus escolheu, que Deus elegeu, que Deus selou, que Deus atraiu aqui para esse acampamento no combate da oração. E aplauda o Deus que te escolheu agora, o Pai maravilhoso que nos escolheu, não pelos nossos méritos, mas pela abertura do nosso coração. Amém? Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.